Bem, boa noite a todos. Vamos dar continuidade à sequência de educação continuada, né? Da Minasua. A gente, esse tema é muito pedido pelos médicos residentes, pelos fellow. Então, angiografia cerebral, relações anatômicas e patológicas. O que que a gente pode, é, primeiro, quais são as principais indicações da angiografia cerebral? Feita numa sala de hemodinâmica, na maioria das vezes, em que você tem como diagnóstico de doenças neurovasculares primárias, aneurismas, MAVs, fístulas arteriovenosas, doença aterosclerótica, vasculites, vasoespasmo ou AVCs, como a principal indicação. Mas também serve para planejar nossa terapêutica endovascular ou microcirurgia, assistência intraoperatória, às vezes você está no meio de uma cirurgia, microcirurgia, e não está adequado, você volta, vai para uma sala híbrida, faz uma angiografia e volta para a sala aberta, e até como um segmento dos pacientes após o tratamento endo ou microcirúrgico. Lembrar que uma coisa que é muito comum, primeiro saber o que eu estou vendo no exame. Se eu estou vendo o paciente de frente em que os rebordos orbitais coincidem com a asa do esfenoide, isso é um incidente de Towner. Ela é muito bom para ver vértebro basilar, assim como carota interna também. Lembrar que também a porção posterior do seios tórcula e seios transverso sigmoide também são importantes. Então, a primeira coisa, quando eu bater um exame de imagem, eu tenho que saber. Isso é uma incidência que eu estou vendo de frente. É um Towner. Assim como a incidência lateral, o perfil. Ela, quando eu ah, igualo as asas do esfenoide e o teto da ópera. Se você ver aqui, ela é muito boa para bifurcação carotídea, para eu visualizar as relações laterais da carota, tanto oftálmica como cavo carotídeo, como comunicante posterior, como coroideia, assim como o seio sagital superior, ela é muito, muito boa. Então, a primeira coisa é saber a incidência que eu estou vendo na angiografia. Isso é importantíssimo. Começamos com o básico, arco aórtico. Então, o arco aórtico é composto de braquicefálico arterioinada, que é composto pela carota comum esquerda, subclave esquerda, artéria carota comum direita, artéria carota comum esquerda e subclave esquerda. Geralmente a melhor incidência é oblíqua anterior esquerda. Então eu coloco o arco no lado do coração do paciente e filmo. E aí vocês veem que fica bem aberto. Arco aórtico, inominada, subclave direita, carota comum esquerda, direita, vertebral direita, carota comum esquerda, subclave esquerda e vertebral esquerda. Tomar cuidado com o arco bovino. O que que seria? Essa geografia é quando a artéria carota comum esquerda ela nasce em junção com o tronco braquiocefálico. Vocês vão ter uma dificuldade muito grande de cateterismo disso aqui. E vira e mexe, vocês vão ter que lançar a mão de um catéter invertido, um catéter Simons, de preferência tipo 2. Lembrar da bifurcação carotídea. Quanto mais alta, maior a relação com a mandíbula, com o ângulo da mandíbula e o colo da mandíbula. Então você vai ter dificuldade principalmente nas endarterectomias, ou não vão ser viáveis do ponto de vista cirúrgico aberto, ou você vai ter que luxar a mandíbula, não é uma cirurgia tranquila. Uma relação anatômica boa geralmente é quando a bifurcação está na altura de C3, C4. Lembrando que, segundo Boutillier, nós temos 7 divisões da carota interna. Lembrando que a carota externa tem ramos, C1, que é a carota cervical interna, ela não possui ramos, C2, que é a primeira dobra da carota petrosa, é a primeira dobra da carota interna, que a gente chama de segmento petroso. Ele tem dois ramos muito, muito difíceis de ver angiograficamente, mas que adora cair em prova, que é a artéria vidiana e a artéria carótida tympânica. Desse joelho, do primeiro joelho até o ligamento petrolingual, é o que a gente chama de canal, segmento Lázaro ou segmento Lázaro, e ele passa por cima do canal carotídeo. O ligamento petrolingual, desculpa, o ligamento petrolingual geralmente corre aqui, e a partir disso, o primeiro joelho, segundo, até antes da oftálmica, é ou o que a gente chama de anel dural, que é a região da clinoide, é o segmento cavernoso. A clinoide vai ser o segmento C5, da oftálmica até antes da comunicante posterior.
vai ser o segmento C6 e da comunicante posterior até a bifurcação em cerebral anterior, cerebral média, C7. Tem que saber isso demais, principalmente quem for mexer com vascular. Uma região que muita gente tem dificuldade é essa aqui, ó, que é o dorso de C5, que é o que a gente chama de cavo carotídeo. É onde não tem os anéis inguinais. Desculpa, o anel inguinal inferior está aqui, o superior está aqui. Essa região não vai ter recesso dural. Então, é um lugar que muito comumente costuma dar aneurismas. Então, essa região aqui é que a gente chama de cavo carotídeo. Lembrar, olha que interessante, das anastomoses que tem entre a carota externa e a carota interna. Olha que lindo, uma anastomose da maxilar com a artéria oftálmica. Se olhar aqui, a anastomose das meninges médias e acessórias com a carota cavernosa. E lembrar disso, em estrela, é o gânglio de Gasser. O gânglio de Gasser, no acesso transcavernoso, se eu fosse fazer, ele meio que protege a carótida cavernosa, a carota interna cavernosa. Então, essa relação é importantíssimo saber do gânglio de Gasser com o C4, ok? Essas relações aqui a gente vai falar um pouquinho mais para frente da carota externa com interna. Só lembrando aqui, C2, daqui para baixo, C1, a primeira dobra, C2, então eu tenho aqui carota, a artéria vidiana, a artéria carótida hispânica, C3 vai até o ligamento Lázaro, perdão, aqui é o segmento Lázaro, vai até o ligamento petrolingual. Do ligamento petrolingual até o anel dural é C4, aqui espesso é C5, e daqui da oftálmica até comunicante posterior C6, e da comunicante posterior para cima C7. Lembrar aqui em C4, aqui só mostrando a comunicante posterior, aqui mostrando a coroideia anterior, que é um ramo bem fino. Lembrando que o primeiro ramo anterior, intradural, oftálmico. O primeiro ramo que eu vejo na angiografia, comunicante posterior, ramo dorsal. O segundo ramo, coroideia anterior. Lembrar que às vezes pode cair uma pegadinha na prova, que é o seguinte: aqui atrás, intradural, tem um ramo, que é o ramo hipofisário superior, mas ele é raro ver na angiografia, tá bom? Então, a coroideia anterior, lembrar disso, principalmente em cirurgia de clipagem de aneurisma ou até de embolização, a gente tem que tomar muito cuidado, que se eu fechá-la, além de outras estruturas, plexo coroide e tudo mais, ela pode dar um infarto da cápsula interna posterior. E o seu paciente, da perna posterior da cápsula interna, e seu paciente pode sair hemiplégico. Então, tomar muito, muito cuidado. C4, eu vou ter umas divisões muito, muito interessantes, que é esse troncozinho aqui, que raramente aparece, aqui ficou bonito nessa geografia, que é o chamado tronco meningo-hipofisário, que é o quê? Composto de hipofisária inferior, já que a hipofisária superior sai daqui, de C6. O ramo tentorial, que vai irrigar principalmente meningiomas do tentório, que é chamado também de Bernasconi cassinari, então tem que lembrar desse epônimo, e os ramos clivais. E aqui lateralmente tem os troncos infralateral. Esse tronco, ele é mais comum principalmente para anastomose com a carota externa. Então tem que tomar cuidado com isso, principalmente quando você estiver embolizando a carota externa, pepistaxe, por exemplo, para não dar AVC. Então, esses ramos de C4 são importantes. Tronco meningo hipofisário, tronco infralateral. As anastomoses carotobasilares, então lembrar, é importante, a trigeminal persistente, ela não é comunicante posterior. Muita gente confunde. Por que que ela não é? Porque a comunicante posterior ela é intradural, ela é lá em cima. Vocês estão vendo aqui numa foto de livro, da carótida cavernosa a o meio da basilar. Por coincidência, eu e o Luiz, não sei se ele está aí, a gente fazendo um caso domingo, e olha o que a gente acha na paciente. Carota interna, segmento cavernoso. Olha quem está ligando aqui até a basilar. Uma trigeminal persistente. Domingo agora. Então, assim, ela é a mais comum. A anastomose mais comum é carótida basilar primitiva, é a trigeminal persistente. Tomar cuidado que alguns autores gostam de colocar comunicante posterior. A comunicante posterior, vira e mexe, ela evolui. Então, ela não é uma anastomose trigeminal, não é uma anastomose carótida basilar verdadeiramente dita, entendeu? Mas só tomar cuidado com isso. A artéria acústica persistente, ela é uma anastomose entre a petrosa e a basilar. Ela é rara até para encontrar em foto de livro. Eu realmente nunca vi, mas tem que saber que ela existe.
A anastomose, a artéria hipoglossal persistente, ela vem da carota interna cervical. Vocês veem que ela passa pelo canal hipoglosso e vai se juntar com a basilar. Então, lembrar que ela é um ramo externo com interno. Aqui tá. E a artéria proatlantal intersegmentar. Ela vai da carota interna, lembrando que ela pode às vezes ser da externa, vai passar por cima do atlas e vai se juntar com a vertebral. Então, também uma anastomose caroto-basilar muito interessante. Então, são essas quatro, conceituando que a comunicante posterior não é uma anastomose caroto-basilar propriamente dita, já que a maioria das pessoas, dos seres humanos, eles evoluem, ok? Mais uma vez aqui mostrando a, a artéria proatlantal intersegmentar. A copa fetal, sim. Quando ela não é quando a comunicante posterior não evolui, isto é, o diâmetro dela, desde a carota interna, vocês estão vendo aqui, da carota interna, até a cerebral posterior, ela é igual, aí eu chamo de comunicante posterior de padrão fetal, e aí realmente ela é uma anastomose caroto-basilar. Só que aí tem que tomar cuidado, porque se eu olhar realmente, ela não é uma anastomose caroto-basilar. Porque ela vai da carota interna até a cerebral posterior, a transição P1, P2. Então, ela não é uma anastomose caroto-basilar. E lembrar que daqui, da comunicante posterior, saem ramos importantíssimos que muitas vezes a gente esquece, que são os ramos tálamo-perfurantes anteriores. Tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. A carota interna vendo de frente, só lembrando, aqui eu estou vendo de lado, perfil, por isso que eu vejo bem a oftálmica, vejo bem a comunicante posterior e vejo bem a coroideia. Ou, desculpa, a coroideia. Na visão de frente, Towner, eu vejo bem a carota interna, cerebral média, cerebral anterior. E toma cuidado, quando acontece a obstrução aqui, geralmente a cerebral anterior manda circulação por aqui. Quando a cerebral anterior está fechada, a cerebral média manda circulação por aqui, que é o que a gente chama de circulação colateral leptomeningia, ou circulação colateral de convexidade. Essa divisória de águas aqui é muito importante a gente saber que muitas vezes dá comprometimento em choque séptico, PCR, hipopafusão severa, que é a zona de watershed, que são os territórios divisores das circulações arteriais. Lembrar disso, ok? E lembrar principalmente disso que é muito, muito interessante. Tanto a A1 como a M1, elas mandam os ramos finos, vocês estão vendo aqui, que são os ramos lentículos striados. A A1 geralmente manda lentículos striados mediais, em torno de 12 unidades, e a M1 manda lentículos striados laterais. E elas vão entrar aqui nessa região, que é uma região importantíssima, é chamada substância perfurada anterior, para nutrir essa galera aqui, ó, que é ou são os núcleos da base. Importantíssimo. Vocês veem que a gente só percebe ela quando elas estão aumentadas de fluxo. Por exemplo, uma MAVE periventricular. Aí vocês vão vê-las aumentadas de tamanho. Então isso é importantíssimo saber. Pulo de Willis, uma foto de livro, comunicante anterior, cerebral anterior, cerebral anterior, ou no caso A1 do outro lado, topo da carota, comunicante posterior, cerebral posterior, topo da basilar, cerebral superior. O que está faltando para o líquido Willis? Aí todo mundo pode falar assim, cerebral média, professor, aqui. Cerebral média, professor, aqui. Não. A cerebral média, ela não faz parte do polígono Willis. Então tem que tomar cuidado em questões mais de prova e tudo mais. Isso aqui, que eu estou desenhando com a seta, é que é o polígono de Willis. A cerebral média ela não faz parte do polígono de Willis, apesar de ser um ramo arterial super importante. Mais uma visão de lado em relação ao cerebral anterior. Então, só revisando, primeiro ramo anterior, oftálmico. Primeiro ramo posterior, que eu visualizo na geografia, comunicante posterior. Aqui parece quase de padrão fetal, mas se olhar bem, a cerebral posterior ela é maior calibre do que a comunicante posterior. Aqui eu tenho, visualizando de lado, no perfil cerebral anterior, o ramo A2, que se divide em pericalosa e calosa marginal. Se aqui é pericalosa, consequentemente aqui é o corpo caloso. Aqui é o joelho do corpo caloso. Se aqui é caloso marginal, consequentemente, aqui está o giro do símbolo.
Então é importante eu relacionar as artérias com as estruturas anatômicas, que elas estão correlacionadas. Em relação ao Hodgkin, é interessante, ela pode surgir tanto de A1 a 2 da comunicante anterior, da transição A1 a 2, mas mais comumente ela nasce de A2. Então, só mais para ficar esperto. E qual que é o grande barato dela? A Hodgkin é uma artéria lentículo estriada. Só que ela é tão importante que ela sai. Por que que a gente chama ela de artéria recorrente? Porque ela sai da junção A1 a 2, ela volta caminhando com a A1 e sobe para a substância perfurada anterior. Então, gente, ela é importantíssima porque se você fechar a Robner, lembra que a coroideia anterior pega a perna posterior da cápsula interna? A Robner pega a perna anterior da cápsula interna, além de pegar a cabeça do núcleo do caudado também. Então, toma cuidado com isso. Essas relações são muito, muito importantes. Mais uma vez, vendo de frente, é importante sempre a gente lembrar. Por que que eu estou vendo de frente? Porque eu vejo carótida, cerebral anterior, aqui é do lado esquerdo, óbvio, cerebral média, então eu estou vendo de frente. E como é que eu divido? Eu divido a cerebral média em quatro posições. M1, o segmento horizontal ou esfenoidal. M2, o segmento vertical ou opercular. M3, o novo segmento horizontal, ou que a gente chama de segmento insular, e os ramos, de novo, horizontais, que são esses aqui, que são os segmentos cortical. Então, M1, ou esfenoidal, M2, ou opercular, M3, ou insulares, e M4, ou cortical. Olha que interessante. O que que eu desenho na seta? A bifurcação cerebral média, certo? Errado. Mentira. Parcialmente certo. Na verdade, a bifurcação cerebral média verdadeira é aqui. Mas se vocês olharem, não existe bifurcação cerebral média. Então, isso aqui é uma variação anatômica que a gente chama bifurcação da artéria cerebral média precoce. Então, toma cuidado, que muitas vezes vocês acham que isso aqui é um ramo temporal. E é, quando a bifurcação do cerebral média está aqui. Mas se vocês olharem, ela não bifurca. Ela bifurcou aqui. Então, aqui é M2 e aqui é M2. Isso é uma bifurcação da cerebral média precoce. A vertebral, mais uma foto de livro. Então eu tenho V1, um ramo extra ósseo. Geralmente ela vai entrar em C6, o ramo V2, o segmento V2 da vertebral. Quando ela sair de C1 e passar por cima é V3. E quando ela entra no fora magno, ela vira V4. Então, isso aqui é V4 até a basilar, ok? Vamos ver uma foto de angiografia. Lembrem, vendo de frente, Town, perdão, segmento aqui, V3. Por que que eu sei que aqui é V3? Porque olha como a vertebral diminui. E por que que diminui, Augusto? Porque te secou? Não. Porque isso aqui, gente, são segmentos embrionários diferentes. Aqui é um arco braquial, aqui é um arco neural longitudinal. Entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. Então vamos ver o que que a gente preparou aqui. Primeiro segmento que sai aqui, o último segmento que sai da vertebral, paica. Primeiro segmento importante que sai da basilar, AICA. AICA. É, essa divisãozinha aqui, cerebelar superior. Aqui, cerebral posterior. E lembre que a cerebral posterior, ela desenha o mesencéfalo. Olha que bonito. Então, aqui é a COP. Vocês estão vendo? Então, se aqui é a COP, aqui é P1. Aqui, que dá toda a volta, é o mesencéfalo até aqui, é P2. Quando dá a porção posterior até a divisão, que é aqui, é P3, e onde divide em parieto occipital e calcarina é P4, ok? Uma visão lateral dos ramos que eu estou vendo, vou botar na geografia para a gente ver. Aqui é a paica, que eu tenho os ramos bulbar anterior, bulbar posterior, ramo supramidaliano e os ramos hemisféricos. Lembrar disso. Ok? A partir desse ramo, desse ponto mais alto, eu consigo embolizar a paica sem medo. Esse ramo primeiro, lateral, é o cerebral superior. Esse raminho aqui é o ramo da cerebral posterior. Lembrando que se está vindo para frente, é a comunicante posterior. Por que que aqui ela não enche a carota interna? Porque ela é pequena. Se aqui fosse o padrão fetal, com certeza, eu injetando na carota interna, desculpa, na vertebral, eu ia encher pela comunicante posterior a basilar. Lembrar desses raminhos que saem aqui, ó, de P1, que são os tálamo perfurantes posteriores,
Lembrando que as tálamo perfurante anterior saem da acópia e os tálamos das tálamos geniculadas. Mas aqui atrás, em P2, P3, saem aqui coroideia póstero-medial, desculpa, coroideia póstero-laterais e coroideia póstero-medial. Isso é importante saber. Além de mais aqui atrás sair a artéria esplênica ou pericalosa posterior. Aqui vocês estão vendo, coroideia póstero-medial, coroideia póstero-lateral e artéria esplênica ou artéria pericalosa posterior. Isso é importante a gente saber desses raminhos também, que são importantes fontes de anastomose. Quando, por exemplo, você fechar a coroideia anterior, que sai da calote interna, ou quando você fechar, por exemplo, a pericalosa. Eles vão tentar dar uma circulação colateral. Lembrar, perdão, das anastomoses perigosas, que se dividem em três pontos. O ponto orbital, que são geralmente entre as artérias da maxilar interna, facial e artéria oftálmica. O ponto petrocavernoso, no clivos, que são geralmente ramos da faringeia ascendente e da artéria occipital, principalmente da artéria faringeia e da artéria maxilar interna, os ramos da artéria maxilar interna, meningea média e meningea acessória, com a carota interna, e os ramos da faringeia também, mas principalmente auricular posterior e occipital, que vão se anastomosar com a vértebra basilar, que são a porção cervical superior. Então, esses três pontos são os pontos de maior perigo. Se eu olhar aqui, olha que bonito. Artéria, injetando a artéria faringeia ascendente. Eu estou vendo aqui irrigando a garganta do paciente. Então, aqui são os ramos muscular, a parte muscular da faringe. E olha que bonito. Um ramo anastomosando é a artéria arcada do odontoide, indo lá na vertebral. E olha que bonito. Os ramos musculares profundos, que é um chamado tronco neuromeníngeo, dando ramos musculares, olha que bonito, para vertebral. Então, se eu injetar de forma inadvertida partícula na faringe ascendente, pode refluir e embolizar e o paciente ficar em coma, porque vai lá para o tronco. Então, isso é muito importante saber, essas anastomoses perigosas. Principalmente quem já tiver no final, ou quem tiver no fellow final, de endovascular. Sistema venoso, um sistema que muita gente não gosta, que detesta, que tem pavor, mas geralmente são bem tranquilos. Se eu olhar aqui numa visão oblíqua, seio sagital superior, uma oblíqua de livro, seio sagital inferior, seio reto, a gente vai falar já da veia cerebral magna, tórcula, reto, desculpa, seio transverso, sigmoide, bulbo da jugular. O bulbo da jugular geralmente ele é gordinho, ele geralmente é ectásico, ok? Se eu visualizar numa visão superior, tórcula, seio reto, transverso, sigmoide, da transição seio peitoso superior, da transição sigmoide jugular, seio peitoso inferior, seio cavernoso, cavernoso, seio intracavernoso, seio intercavernoso. E aqui o plexo venoso clival, ou plexo venoso da basilar. Lembrar que essa porção aqui que eu sempre falo aos residentes quando estão operando, tomar cuidado que é o seio esfenoparietal. Por quê? Porque muitas vezes quando você tem hipertensão venosa que está operando principalmente no trauma, ele vai estar congesto. E tem várias veiazinhas que vêm aqui para a região do lobo temporal que começam a babar durante a cirurgia e você tem dificuldade muito de controle. Então não adianta, porque você vai ter uma hipertensão venosa dessa região. Você descomprime, na hora que você descomprime o paciente, a drenagem venosa melhora e aquela babaçãozinha melhora também. Uma visão de angiografia lateral. Por que que eu sei que é lateral? Porque eu vejo muito bonitamente o seio sagital superior. Lembrando que, em questão de prática do dia a dia, terço anterior até a sutura coronal, terço posterior até a sutura lambdoide e até a tórcula terço posterior. Lembrando que o único que eu posso tranquilamente fechar é o terço anterior do seio sagital superior. Por quê? Porque geralmente vocês veem até pela distribuição das veias, como aqui é bem vascularizado, aqui não. Essa região é drenada para as veias da face, graças a Deus. Então aqui, ó, na minha seta, em forma de arpim, é a veia tálamo estriada, em forma reta é a veia septal, que vai formar essas duas a veia cerebral interna. Ok? Perdão, mil desculpas. Que vai formar a veia
cerebral interna, que com essas veias que rodam ao redor do mesencéfalo, as veias basal de Rosenthal, confluem para a veia cerebral magna e dessas para o seio reto. O seio reto vai ser a junção do seio sagital inferior com a veia cerebral magna. Lembrando que a veia cerebral interna, desculpa, o seio sagital inferior aqui praticamente inexistente, por quê? Porque a drenagem está super boa. Quando você tiver uma trombose, uma oclusão desse seio sagital superior, por exemplo, ou do seio transverso, esse seio sagital aqui inferior vai aparecer muito bem evidente. Por quê? Uma circulação acessória importante. Seio reto, seio transverso, seio sigmoide, e aqui vocês veem a jugular. Visualizando de cima, num corte anatômico, as veias septais, juntando com o arpim da tálamo estriada, vai ter uma importante relação que é a veia cerebral interna. E esse ponto é importante porque, angiograficamente, vai ser vai corresponder ao forame de Monro para qualquer acesso, endoscopia, microcirurgia, importante. A transição da veia tálamo-estriada com septal, formando a cerebral interna, vai ser equivalente ao forame de Monro. Isso é importante. Visualizando de frente, tórcula de Herófilis, transverso, sigmoide, jugular. Isso é importante. Lembrando que, na maioria das pessoas, o transverso direito é dominante em relação ao transverso esquerdo. Isso é importante saber. Então, isso aqui é trombose? Não. Isso aqui, muito provavelmente, é a mistura de granulação aracnoideia com hipoplasia do seio à esquerda. Totalmente normal. Mais uma visão em lateral perfil, só para a gente mostrar. Uma veia grande que vem do seio sagital superior até essa junção, que é a veia cerebral média superficial, o que a gente costuma chamar de veia silviana é a trolar. Então, isso aqui é uma veia trolar ou anastomótica superior. Ela vem, é uma veia muito dominante, que vem da seio sagital superior até a transição com a veia cerebral média superficial. Aqui tá. E uma veia que vem da transição transverso sigmoide até a veia cerebral média especial é a veia de Labé ou veia anastomótica inferior. A veia cerebral média superficial, ela vai drenar no seio esfenoparietal que está aqui, isso é importante saber, e deste para o seio, pro seio cavernoso. Mil desculpas. As veias do posto posterior, muita gente também tem dificuldade, porque assim, a não ser que é alguém que vai operar tumores de pineal, tudo, mas muita gente tem dificuldade. Geralmente são divididos em três grupos. A drenagem superior ou da região galênica, a drenagem anterior ou da região petrosa e a drenagem posterior ou da região tentorial. Então, o que que eu tenho na região da drenagem superior? A veia verminiana superior, eu tenho a veia cerebelar pré-central, que as duas desaguam na veia cerebral magna. Na região anterior, eu tenho a veia mesencefálica lateral, que junta-se com a veia pontina transversa, que vão desaguar numa veia que está amputada aqui, que é a veia petrosa, que é muito importante com a relação da trigeminal, desculpa, com o nervo trigêmeo, que é esse que vocês veem quando vocês estão fazendo a nevralgia do trigêmeo, descompressão neurovascular. Já a veia verminiana inferior, elas geralmente desaguam no complexo tentorial. Então é importante saber essas três regiões. Superior, galênico, anterior, petroso e inferior e posterior, tentorial. Só revisando. Ok. Beleza. Então a gente deu uma pinceladazinha nas regiões da, da anatomia. Agora a gente vai ver algumas patologias principais para a gente correlacionar. Então vamos lá. Eu estou vendo uma visão angiográfica lateral, em que eu vejo a carota comum, bifurcando externa. Por quê? Porque está cheio de ramo. E a interna eu vejo em ponta de lápis. Então toda vez que eu visualizar interna em ponta de lápis, isso é uma dissecção. Por quê? Não sei. Trauma espontânea, tem que saber a história. Mas isso é uma dissecção da carota interna cervical. Ok? Em ponta de lápis.
mais uma carota esquerda, ou em perfil, comum, externa, toda doente. Por que que tá toda doente? Tá toda irregular, tá vendo? E a interna, cheia de ramo, e com a lesão, tá vendo? Ulcerada. Isso é uma doença aterosclerótica. Então dá para ver muito bem a diferença entre uma dissecção e uma doença aterosclerótica. Mais um caso interessante, carota comum, externa cheia de ramo e a interna parada em ponto cego, não em ponta de lápis. Então isso é uma oclusão da carota interna por doença aterosclerótica. Esse paciente foi fechado assintomático. E lá em cima, por compensação com a comunicante anterior e a comunicante posterior, ele não deu nenhum sintoma. Isso foi um achado acidental. Em relação, olha que interessante, quando vocês visualizarem um exame de angiografia cervical em perfil, em que eu vejo a carota interna abaulada e a externa abaulada, e um blush microvascular redondo, você não vai ter nenhuma dúvida que isso é um tumor do glômus carotídeo. Diferentemente do tumor jugular, que ele empurra as duas carotas. O tumor do glômus carotídeo, ele abre. E qual é a principal nutrição do tumor do glômus carotídeo? É a artéria faríngea ascendente. Então, lembrar muito disso. Vocês veem que ele é bem vascularizado, o tumor glômico. Tanto glomo carotídeo, como glomo timpânico, como glomo jugular, eles são extremamente inervados. Mas essa característica que abre as carótidas interna e externa é só do glomus carotídeo. Esse é também muito interessante. Olha a vertebral de frente, uma região hipercaptante, e olha a vertebral vértebro basilar de lado, e uma região hipocaptante. Então, isso aqui não tem dúvida. Todos vocês verem um tumor hipervascularizado no sistema vértebro-basilar, na fossa posterior, na região cerebelar, isso é um hemangioblastoma. Então, isso sangra demais. Tem que ser embolizado antes da cirurgia. E essa, além da ressonância que é clássica, na região do clívus inferior ou da transição do forame magno, na hora que a gente injetou na artéria, aqui é a faringé, vocês veem que opacificou tudo em blush microvascular. Então isso aqui é, tanto pela ressonância ficou fácil, como por aqui isso é um meningioma do forame magno. A gente embolizou, vocês estão vendo aqui, a ramo faríngeo e o ramo occipital, o ramo auricular posterior, vocês estão vendo que sumiu toda a vascularização. Então, para o cirurgião ficou muito mais fácil. Em relação agora às patologias vasculares, estou vendo um exame em oblíqua direita, então eu vejo carota interna, cerebral média, cerebral anterior, um aneurisma da comunicante anterior com ponto de fragilidade. Então é importante eu descobrir não só que é aneurisma sacular, que é comunicante anterior, porque aqui está um, aqui está A2, e eu identificar o ponto de fragilidade dele. Isso é importantíssimo. Que muitas pessoas chamam de bleb, de olho ou de Dorsac. Tomar cuidado com essas nomenclaturas. Que nada mais é, isso tudo é ponto de fragilidade. Visão de frente, AP, carota interna, cerebral anterior, média e um aneurisminha aqui da bifurcação cerebral média, certo? Errado. Aqui, olha o que eu falei. Bifurcação da cerebral média de verdade e aqui é um ramo temporal. Então, isso é um aneurisma da M1 relacionado à temporal anterior. Isso tem que saber. Visão de perfil, em que eu tenho a carota interna, primeiro ramo oftálmica, primeiro ramo posterior, comunicante posterior, e um aneurisma na comunicante posterior com ponto de fragilidade, um olhinho. Ninguém tem dúvida que esse paciente sangrou ou está em iminência de sangrar. Isso é interessante. Carota interna vista de lado, ou perfil. Vocês estão vendo, primeiro ramo anterior, oftálmica, primeiro ramo anterior, comunicante posterior. Mas olha que interessante. A comunicante posterior sai da ponta dela, dessa dilatação. E essa dilatação, ela é triangular. Então isso é uma dilatação infundibular. Não confunda. A dilatação infundibular, a comunicante posterior nasce do topo dela. Não é aneurisma. Isso é uma dilatação infundibular. Isso nada mais é do que uma falta de, de involução da COP, ou um remanescentezinho da COP fetal. Então isso é uma dilatação fundibular. Toma muito cuidado. Agora,
Eu tenho que acompanhar porque às vezes a dilatação pode virar um aneurisma de comunicante posterior. Então, tomar cuidado com isso. Mais um caso interessante, uma oblíqua esquerda, carota interna, cerebral média. Olha que interessante. Cerebral média com uma bifurcação precoce. Cerebral anterior, A1, A2, pericalosa, calosa marginal. Então, é um aneurisma que a gente costuma muitas vezes chamar de aneurisma da pericalosa, ou na verdade, da bifurcação da pericalosa com a caloso marginal. Ele aqui, mais evidentemente, um aneurisma de pericalosa. Carota interna, visualizando em oblíqua direita, cerebral média, cerebral anterior, e aqui não tem nenhuma dúvida. A1, A2 direita, que tem uma variação anatômica, tem duas A2 direita, comunicante anterior, A2 esquerda, o aneurisma da junção A1, A2 direita. Ok? Vertebral, vertebral, visualizando de frente, Towne, basilar, a cerebral posterior, cerebral superior, cerebelar superior e o aneurisma com dois pontos de fragilidade. Então ninguém tem dúvida que esse aneurisma ou sangrou ou vai sangrar a qualquer momento. Uma reconstrução da angio-TC 3D, um aneurisma do topo da basilar. Olha que interessante, vertebral basilar, é, cerebral posterior e um aneurisma da cerebelar superior esquerda com uma variação, ela dupla, tanto do lado esquerdo como do lado direito, e um aneurisma da cerebelar superior esquerda. Mais uma oblíqua, carota interna, cerebral anterior, cerebral média e um aneurisma da bifurcação da cerebral média precoce. Um caso interessante, perfil, carota interna, um aneurisma. Olha que interessante. Oftálmico e um aneurisma que parecia ser da comunicante posterior e é. Só que essa comunicante posterior ela nasce daqui. Isso que eu estou vendo aqui é esse raminho aqui que é a coroide anterior. Então tem que tomar muito cuidado. Carota interna, acópio de padrão fetal, vocês estão vendo aqui, e um aneurisma virado para frente do primeiro ramo, o aneurisma da artéria oftálmica. Na verdade, da artéria carota interna relacionada à artéria oftálmica. Carota interna visualizando de frente, Towne, cerebral anterior, cerebral média e um grande aneurisma da bifurcação da cerebral média. Carota interna, primeiro ramo anterior, oftálmica, um aneurisma da carota interna relacionado à oftálmica. Carota interna, visão lateral, ACOP. E olha que interessante, a comunicante posterior vindo, e quando chega aqui ela fica negativa. Por quê? Porque a basilar está lavando com sangue. Então isso é comum acontecer quando o vértebro basilar é muito dominante. Tomar cuidado com isso. Oftálmica, primeiro ramo anterior, e uma aneurisminha da artéria oftálmica. Olha interessante, carota interna, cerebral média, bifurcação precoce, cerebral anterior, um aneurisma grande comunicante anterior, inclusive com fragilidade, outra fragilidade, e a cerebral, as A2, todas com vasoespasmo. E aí uma pergunta interessante, quando você tiver aneurisma múltiplos, o que que eu olho? Eu olho irregularidades, óbvio, se ele tem Bleb ou Dorsal Sac, eu olho vasoespasmo associado. Então, por exemplo, se tivesse um aneurisma aqui na cerebral média, provavelmente não seria, porque não tem vasoespasmo. Aqui tem tamanho, aneurismas maiores e, óbvio, a proximidade de sangue na tomografia. Então, essas quatro dicas geralmente ajudam a identificar qual foi o aneurisma que sangrou quando você tiver aneurismas múltiplos. O aneurisma, isso aqui não preciso nem falar, cerebral média, comunicante posterior, cerebral anterior A1, a2, A2 e o aneurisma bonito da comunicante anterior. O que está faltando aqui? Carota interna, cerebral anterior, está faltando a cerebral média. E olha o que eu falei, como você, quando oclui a cerebral média, você pode ver em circulação leptomeningia. Olha a cerebral anterior mandando um ramos para tentar ajudar. Na hora que você abre, ela fica no lugar dela, porque ela não precisa mais mandar ramos. Então isso aqui foi uma trombectomia só para mostrar a circulação colateral leptomeningia como é importante. Lembrar disso quando vocês verem esse aspecto de cabeça de medusa, vários raminhos drenando numa veia única, e isso é anomalia venosa de desenvolvimento, que é a malformação vascular mais comum no cérebro. Isso é importantíssimo saber identificar.
Quando vocês verem na ressonância esse aspecto em colmeia, um flow void, que é diferente de popcorn, do cavernoma, isso aqui sugere MAVE. Então, se eu olhar aqui, a ressonância e a angiografia digital do sistema vertebro-basilar em perfil, vertebral, paica, basilar, cerebral posterior, cerebelar superior, tudo mandando ramo unidos, cheio de veias dilatadas, inclusive com aneurisma venoso, drenando para o seixo sagital superior e refluindo. Então, isso é uma MAVE occipital, nutrido pela cerebral posterior e pela cerebelar superior, drenando por as veias occipitais profundas e superficiais e para o seixo sagital superior. Carota interna, cerebral anterior, cerebral média, nidos, veia. Nidos é um emaranhado de vasos. A veia aqui não era para aparecer. E olha que eu ainda estou na fase arterial, a veia já apareceu. Então tem alguma coisa errada. Então isso é uma malformação. E a cerebral média, ela não é desse tamanho. Por que que ela está desse tamanho? Ela está ectásica porque o nidos recruta fluxo. Então por isso que ela fica nesse tamanho. Se aqui tivesse uma MAVE, essa cerebral anterior estaria do mesmo tamanho. Então, lembrar disso. A artéria nutridora, ela é ectásica. A veia de drenagem, ou as veias de drenagem, elas são ectásicas. Se você perguntar para mim, essa MAVE tem algum problema? Nenhum. Por quê? Não me parece que sangrou, não tem aneurismas, nem pré-nidal nem nidal. Tem uma veia sem estenose, eu acompanharia. Aqui uma MAVE interessante, a carota interna, cerebral anterior, cerebral média. E olha que tem uma MAVE aqui nutrida pelos ramos lentículos striadas. Lembra que eu falei? Olha o tamanho das lentículas striadas. Olha que tamanho. Não era para ser assim. Uma MAVE da região profunda, no núcleo da base, drenando por uma veia profunda e indo provavelmente para o seio reto e do seio reto para a tórcula de Herófilos. Uma MAVE, desculpa, de fossa posterior, uma visão de frente, uma MAVE cerebelar, nutrido por ramos da paica, olha, desculpa, aica, olha como a aica está calibrosa, ok? E essa aica, ela é o que a gente chama de aica paica. Como não tem paica, olha a aica como dá a volta, dá ramos para o cerebelo, mas também dá ramos para a paica e vai dar lá. E ramos também superiores da cerebelar superior e da cerebral posterior também dando ramos para MAVE, nidos e os ramos ectásicos. Você perceba que aqui não tem MAVE, então os ramos da AICA são finos. Numa visão de perfil, vocês veem a mesma MAVE nutrida pela PAICA, pela AICA, pela cerebelar superior e pela cerebral posterior, tudo com ramos ectásicos. E a veia drenando aqui atrás já precocemente. Muito provavelmente essa veia profunda cerebelar vai drenar na veia verminiana superior, que vai drenar no seio tentorial. Outra patologia que vocês têm que diferenciar, uma visão AP, uma visão perfil, injetando a carota interna, não passa para cima. Por quê? Chega no seio cavernoso, parou, drena para o seio cavernoso. Uma visão de lado, carota interna, não passa do seio cavernoso, enche o seio cavernoso, dreia para uma veia oftálmica superior, e para o plexo venoso pterigoide. Isso é uma fístula carótica cavernosa de alto débito. Então isso é importantíssimo drenar. Por que que eu sei que é de alto débito? Porque não enche a carota. Então isso aqui eu não tenho nenhuma dificuldade, que é tipo A, essa fístula carótica cavernosa. Então, só lembrando a anatomia, carota interna, seio cavernoso e a veia oftálmica superior drenando forte. Se vocês perceberem, aqui é a carota externa, auricular posterior, mandando ramos junto com a occipital, e alguns raminhos faringeus também, mandando ramos para, perdão, alguns raminhos da maxilar interna, ramos dos meninges, mandando ramo para o seio transverso. Isso aqui é uma fístula artério-venosa dural. Então isso é importante identificar e principalmente lembrar da classificação iconar, quando tem refluxo venoso por seio, quando tem drenagem por seio anterógrada, retrógrada, refluxo para as veias corticais. Isso é tudo importante para a gente saber o alto grau de risco de ruptura. Lembrando, vocês estão vendo aqui os ramos musculares e meninges, todos da occipital extremamente ectásicos, drenando para o seio reto. Por um procedimento endovascular, a gente conseguiu fechar tudo e a carota externa voltou a não ter nenhuma drenagem venosa precoce. E olha que interessante,
ou o ramo da carota externa ectásico, porque está sendo sugado por uma fístula arteriovenosa dural. Quando você fecha, eles voltam ao normal. Então, isso é muito importante reconhecer nas MAVs e nas fístulas arteriovenosas, os ramos dilatados e ectásicos. Por isso que vão dar, muitas vezes, hipertensão venosa, congestão venosa e muita cefaleia, tinnitus pulsátil nesse paciente, sensação de oceano e zumbido. Isso é importantíssimo saber. Isso que é muito comum, carota interna, artéria oftálmica calibrosa, mandando um ramo etimoidal anterior para uma veia cortical, drenando. Isso aqui é uma fístula arteriovenosa dural anterior, ou comumente chamado fístula etimoidal. Vocês estão vendo aqui que ela sangrou por refluxo venoso cortical lá atrás na região tempoparietal esquerda. Geralmente, pela proximidade com a artéria oftálmica, com a artéria central da retina, geralmente uma MAVE mais factível para tratamento microcirúrgico. Não quer dizer que não possa ser tratado por endovascular. Isso aqui é fácil, principalmente quem faz ressonância. Vocês estão vendo aqui ramos coroideus ectasiados, drenando para uma grande ectasia e por uma veia anômala ectásica, que é a veia que não evoluiu, que é a veia prosencefálica mediana. Isso aqui é um aneurisma ou malformação da veia de Galeno. Olha a ampola de Galeno como está extremamente ectásica. Então aqui ramos coroideus da coroideia anterior, extremamente ectásicos, dilatando dentro de uma grande aneurisma da veia de Galeno, ok? E que vai drenar geralmente por uma veia prosencefálica, aqui está na fase precoce da angiografia, por uma veia prosencefálica mediana persistente. São as questõezinhas para a gente firmar um conhecimento e ainda debater um pouquinho mais. Qual afirmação está errada? As artérias lenticulo-estriadas mediais se originam principalmente das artérias cerebrais anteriores? Certo, a gente falou isso. As lentículas estriadas laterais da cerebral média. As artérias tálamo-perfurantes anteriores se originam das artérias cerebrais anteriores? Não. As tálamo-perfurantes anteriores se originam da comunicante posterior. A gente falou nisso. As tálamos perfurantes posteriores se originam da basilar e da cerebral posterior? Perfeito. A gente falou disso. A artéria de Roebner nutre a cabeça do caudado. E se faltasse aqui a perna anterior da cápsula interna? Correto. A artéria coroidea posteromedial nutre o plexo coroide no teto do terceiro ventrículo? Yes. E saem da cerebral posterior, geralmente da P2, P3. Então, só conferindo, correto. As perfurantes anteriores saem da ACOP. A tórcula é formada pela confluência dos seios, exceto, perfeito, sagital superior, seio reto, perfeito, occipital, que é esse seio que drena para baixo, e o seio transverso. E o seio esfenoparietal não faz parte. O seio parietal, ele drena para o seio cavernoso. Então, o seio esfenoparietal não faz parte da tórcula de Herófilos. Faz parte do seio cavernoso. Quando as complicações decorrentes da ruptura do aneurisma é mais importante pela morbimortalidade, pela frequência? Com certeza o vasospasmo. Isso aí não tem nem dúvida, não precisa nem discutir. A cápsula interna é dividida em três porções: anterior, joelho e posterior. Qual artéria irriga o joelho e o passo posterior? A gente já lembrou. Coroideia anterior. E o braço anterior, Roebner. Isso ficou bem tranquilo. Perfeito. Com relação ao HSI, obviamente o HSI neurismático, o que é correto? O Fischer 4 é o mais grave. E é mais frequentemente associado ao espasmo? Não. O Fischer 4, ele é o mais... ele é o que está associado a hematoma intraparenhimatoso ou intraventricular. Logo, ele não está em contato com os vasos do fissura de cílios. Então, por isso que ele não é mais comumente associado ao espasmo. Então, é por esse raciocínio, porque ele está fora do espaço aracnoideu propriamente dito. Apesar de estar no intraventricular ou intraparenquimatoso, ele não é o mais comumente associado ao vasospasmo. Os graus da escala de Fischer relacionam a quantidade de sangue na TC e não o risco de vasospasmo? Errado. As duas coisas. O Fischer 1 refere à existência de pequena quantidade de sangue em uma única cisterna? Não, isso é o Fischer 2. O Fischer 3 associa mais frequentemente ao desenvolvimento do vasospasmo? Certo. A escala de Fischer baseia no quadro clínico e não a TC? Não, aí é o Hunt-Hess. Então, realmente, o Fischer 3 é o que mais
está correto ao vasoespasmo. Um paciente de 40 anos, que não tenha morbidade nenhuma, fez uma investigação para cefaleia no consultório e pelo angio-RM observou um aneurisma na cerebromédia direita. Ó, fácil de tratar. A angiografia foi indicada para melhor avaliação da angioarquitetura e mostrou uma imagem sacular de 2,5 por 2 nos seus maiores diâmetros, com base no SUIA, que foi o estudo internacional de aneurisma não roto intracraniano. Qual a conduta? Tratamento endovascular micromola não é favorável, né? Primeiro, porque bifurcação cerebromédia. Segundo, a micromola dá muita da recanalização. Tratamento com cirurgia clipar aneurysma seria factível, né? Paciente nova, sem ruptura. Tratamento endovascular com micromolas balão, plausível, mas aumenta a recanalização. Tratamento vascular com micromolas e havendo recanalização existente? Não. Se você já sabe, não. Conduta expectante é o mais provável por essa paciente porque tem um aneurisma menor que 3 milímetros, menor que 5 milímetros, já que o estudo mostrou que os aneurismas abaixo de 7 milímetros é que vão ter um risco nessa paciente, até pela topografia, pela comorbidade. Ela não tem história de HSI prévia, não tem múltiplos aneurismas, não tem ponto de fragilidade, aneurisma menor que 7 milímetros, a risco de ruptura dela é próximo de zero. Em pacientes com MAV não tratada, qual dos seguintes fatores abaixo é relacionado ao maior risco de hemorragia? Tamanho da MAV? Não. Apresenta inicial com crise convulsiva de difícil controle? Não. Apresentação com hemorragia inicial. Perfeito. Se o paciente tem hemorragia inicial, esse é o fator de maior risco, porque ou ele tem um aneurisma intrarenal, ou ele tem uma estenose na veia drenagem, e a veia drenagem deve ser única. Então, lembrar sempre disso. A apresentação hemorrágica inicial é o principal fator que me força a tratar essa MAV. E lembrar sempre de uma coisa: MAV tratada, começou a tratar MAV, tem que ir até o fim. Tratar parcial só em casos excepcionais, em que o paciente tem uma MAV grau 5, 4, 5 de Spätzle, que a paciente tenha múltiplas comorbidades, que eu vou ir lá, trato só unidos os aneurismas intraanidais que romperam e saio fora. Mas a MAV que você opta, MAV 1, 2 ou 3 de Spätzle, eu tenho que começar a tratar, porque quando eu trato parcialmente, eu remodelo o fluxo e eu aumento a chance de ruptura dessa MAV. Então, prestar atenção nisso. A veia cerebelar pré-central, fácil para quem opera tumor de pineal, ela drena para, a gente já viu, ela drena para a porção superior da drenagem venosa da fossa posterior, que é a região galênica, ou para a veia de Galeno, junto com a veia verminiana superior. Então essa foi fácil. O ramo tronco meningo hipofisado da artéria carótida interna, ou no segmento C4, tem a artéria tentorial, que é a artéria de Bernasconi Cassinari, perfeito. A artéria hipofisária inferior, perfeito. A artéria meningia dorsal, perfeito, que é uma artéria clival, tá? A artéria hipofisária superior, errado. A artéria hipofisária superior é uma artéria supraclinoidea, uma artéria intradural. Ela é a artéria do segmento C6. Então, 1, 2 e 3, correto. A determinação precisa da localização das MAVs, PIs, torna-se importante na avaliação pré-tratamento cirúrgico endovascular, principalmente quando eu correlaciono na classificação Spetzer a área eloquente. Então, qual dessas áreas é uma área eloquente? Óbvio, tálamo é resposta em relação a isso. Então, seria tálamo, área da fala, ou córtex da fala, córtex visual, tronco, é, é, as áreas sensitivas. Então, lembrar sempre que são as áreas eloquentes, dentre outras. Qual não é uma indicação de embolização pré-operatória, uma justificativa de tumores? Quando eu embolizo um tumor antes da cirurgia de cabeça e pescoço, é para controlar os nutridores arteriais inacessíveis cirurgicamente? Óbvio. Vai ser melhor para o cirurgião que ele está entrando por aqui. E esses ramos profundos, ele não vai conseguir acessar. Reduzir as perdas sanguíneas visando reduzir a morbidade cirúrgica? Perfeito. Reduzir o risco de infecção no sítio cirúrgico? Não. A gente não vai injetar antibiótico. Reduzir o tempo cirúrgico para ressecção do tumor? Perfeitamente. Quando eu embolizo, eu diminuo a vascularização, eu diminuo o tamanho do tumor, o nutriente arterial, com isso a cirurgia fica mais rápida. E aumenta a chance de secção total do tumor. Perfeitamente. A resposta é a letra C. Não é uma indicação de embolização pré-operatória de tumor de cabeça e pescoço. O tratamento endovascular das carotas deve ser preferencialmente indicado em detrimento da esterectomia, exceto estenose actínica, por radiação, óbvio,
tem que ser endovascular, porque são estenoses provocadas por radioterapia. Então, toda a região, para você dissecar a microcirúrgica, fica inacessível. Lesões altas, lembra que eu falei? Por causa do ângulo da mandíbula, então o ideal é angioplastia. Displasia fibromuscular, claro, porque a carota vai estar totalmente irregular, com cicatriz muscular. Restenose, ó, mais uma indicação, porque já vai estar um cicatriz cirúrgica, então vai ser difícil de secção. E lesões ulceradas com trombo intraluminar. Não, isso é uma indicação, obviamente, trombo de eu não passar fio. Porque na hora que eu passo meu material endovascular, o trombo se desloca e forma AVC. Então, isso é uma indicação absoluta de tratamento microcirúrgico. A sintomatologia, decisão terapêutica e a forma de tratamento de uma fístula arteriovenosa dural, ela está relacionada principalmente com o tipo de drenagem venosa. No que se refere às fístulas durais etimoidais ou fístulas anteriores, na fossa anterior, junto à placa etimoidal ou placa equilibriforme, o que é correto? Possui comportamento benigno? Não. Ela é de uma drenagem venosa de alto fluxo. Zero. E ela não drena para o seu ela drena para o seu sagitário superior, desculpa, não necessitando tratamento. Ao contrário, ela é extremamente tratamento indicado. Possui comportamento agressivo, perfeito, com hemorragia devido à drenagem para vias corticais, perfeito, e daí para o seio sagital superior, e são difíceis de abordagem vascular, certo? Por causa da artéria central da retina. O curso clínico tipo é de hidrocefalia? Não. Aqui é malformação de galeno. Decorrente de hipertensão venosa, malformação de galeno. Com indicação de tratamento vascular venoso, galeno. A drenagem venosa é tipicamente para o seu cavernoso? Não, claro que não. Então, a resposta, letra B. As fístulas etimoidais, elas são agressivas, com alto risco de hemorragia e que o tratamento mais indicado é o microcirúrgico. Eu creio que é a última. Um paciente submetido à embolização de aneurisma da artéria carótida interna direita, relacionada ao comunicante posterior, no quarto dia de HSI, apresenta, no segundo DPO, na UTI, cefaleia persistente, Glasgow 14, desestesia em membro superior esquerdo, intermitente. Apresentou índice de Lindegard no duplo transcrânio de 5. Opa! Lindegard 0 a 3, leve. 3 a 6, moderado. Acima de 6, grave. Então já estou vendo aqui que é um vasoespasmo moderado só pelo índice de Lindegard. Para a artéria cerebral média, direita. Sua hipótese diagnóstica conduta é: esse paciente ainda desenvolveu vasospasmo? Meu Deus do céu, com certeza sim. O paciente apresenta vasospasmo grave? Não. Grave é se fosse Lindegard acima de 6. Que deve piorar nos próximos dias? Tomara que não. O vasospasmo desse paciente deve ser classificado moderado, perfeito, e deve permanecer na UTI, claro. E começar hipertensão induzida. Manter PIA de 110. O vaspasmo se inicia após o quinto dia de HSA errado, se inicia a partir do terceiro. E esse índice não tem valor? Claro que tem valor. E o paciente deve receber alta da UTI. Isso. E você, com certeza, vai perder o seu CRM. O paciente apresenta vasospasmo leve? Não. Vasospasmo leve é abaixo, o índice de Lindegard abaixo de 3. Então, a resposta, letra C. Era isso, pessoal. Aberta a pergunta.